Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu quero falar sobre os filhos e filhas de Nanã. Saluba Nanã! Hoje eu quero continuar a série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal, falando sobre os arquétipos e as características dos filhos dos orixás. Dá uma olhadinha que talvez eu já tenha falado do seu orixá, e se eu não tiver falado dele, comenta o seu orixá aqui que ele pode ser o próximo dessa série de vídeos, tá bom? Pessoal, lembrando que é muito importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal para sempre receber notificações dos novos vídeos, que são diários, tá? Às 4 da tarde, todos os dias, nós temos aí um vídeo novo, inédito, sobre espiritualidade para você. Já tem mais de 1.500 vídeos, então você pode fazer um Gilberto Flix aí, que eu tenho certeza que isso vai ser muito legal, tá bom? Então, chega de enrolação e vamos direto para o tema do vídeo, tá? Já começo abrindo uma polêmica aqui. Na minha percepção, tá? Na minha percepção, existem filhos homens de Nanã. Eu acredito que existem filhos homens de Nanã. Mas eu posso estar errado. E outra coisa, muitas doutrinas dizem que o Nanã só pega a coroa de mulheres. Então tem que ver qual que é a percepção do espaço onde você frequenta, tá? E você mesmo com as suas próprias conclusões. Mas eu já encontrei com vários filhos de Nanã ao longo da minha vida. Não é comum, de fato, tá? Se eu falar com você que achar um filho de Nanã é fácil, não é. Assim como não é fácil achar um filho de Exu, mas eles existem. Então existem algumas doutrinas antigas que vocês podem estudar que vão dizer, por exemplo, que Exu não pega coroa de ninguém. Existem doutrinas antigas que falam que Nanã não pega coroa de homens. E é a mesma corrente, por exemplo, que diz que quem tem Oxumaré necessariamente é homossexual. São coisas que muitas vezes são taxativas, mas que na prática não é bem assim não, tá? Então, por exemplo, é comum você encontrar mulheres de Nanã mais do que é comum encontrar homens de Nanã. Mas eu tenho filhos que são de Nanã. É comum filhos de Oxumaré terem uma sexualidade mais ampla, mas eu já conheci filhos de Oxumaré que são héteros. Então a gente tem que parar com essas coisas cravadas em pedras. Então, existem, na minha percepção e na minha vivência, filhos homens de Nanã. Mas a literatura e algumas tradições falam que não. E aí você tem que ver o que faz mais sentido para você, tá bom? Mas vamos direto às características das filhas e filhos de Nanã. Primeiramente, os filhos e filhas de Nanã são um pouco rabugentos, tá? Lentos, devagar, sistemáticos. São pessoas extremamente corretas, certinhas. Sabe aquela pessoa que é tão certinha que a gente fala, nossa, fulano é até chato de tão certinho? Palestrinha, avesso à novidade. São pessoas, assim, muito arraigadas a valores tradicionais. Então é aquela senhora ou aquele senhor, assim, que parece que você conversa com ele como se estivesse conversando com alguém dos anos 30, 40. Não que isso seja bom ou ruim, tá, gente? Eu tô falando sobre as características de personalidade. Geralmente são pessoas lentas, devagar, que vivem uma vida muito constante, assim, não é uma vida de altos e baixos, não gostam de beber muitas vezes, não gostam de festa, de aventura, são pessoas mais discretas, introspectivas, não são pessoas que vão se meter na vida alheia, ficam mais reservadas e restritas à sua própria vida, pessoas de poucas amizades, né, de poucos amigos, pessoas que gostam, né, de conversar com pessoas mais jovens, mas sempre com aquela coisa de ensinar alguma coisa, são meio palestrinhas também. São pessoas que normalmente têm o dom da cura, então são pessoas que normalmente carregam a mediunidade de cura envolvido dentro delas. São pessoas muito vinculadas à família. Os filhos de Nanã têm uma característica, eles vivem e morrem pelos seus familiares. São pessoas assim que muitas vezes abrem mão de tudo só para a família, independente da idade. Às vezes aquela filha que novinha assumiu tudo nas costas. Só que muitas vezes tem essa postura de abrir mão da própria vida em favor do outro, mas se sente frustrada porque não se sente valorizada pelas pessoas. Então, e às vezes não sabe nem dizer isso. Muitos filhos e filhas de Nanã, especialmente as mulheres de Nanã, carregam essa dor. Elas voluntariamente abrem mão da própria vida pelas pessoas que amam, pela família, e depois reclamam que a família não se importa com ela. São pessoas, né, que normalmente vão ter algum tipo de problema na pele, nos ossos. São pessoas muito, muito, muito sistemáticas, vingativas, tá? Não perdoam, guardam rancor mesmo, tá? Guardam rancor mesmo. A não ser quando é família. Família fica com raiva um tempo, mas depois perdoa e esquece. Porque eles vivem, como eu falei pra vocês,
para com a família. Geralmente, né, são pessoas que têm muita dificuldade de expressar suas emoções e seus sentimentos. Então, os filhos de Nanã, por exemplo, eles gostam de alguém, nunca falam, às vezes ficam a vida inteira ali gostando da pessoa que está do lado e não tem coragem de falar ou demora muito para falar. Tem muito medo de incomodar, apesar de reclamar pra caramba, tem muito medo de falar o que pensa e o que sente e as pessoas se afastarem dela. Então fica aquele movimento assim, e aí deixa as coisas passarem, deixa, sabe? Não tem aquela postura de pegar e ir. Sempre são mais velhos, aparentam ser mais velhos do que de fato são, sejam pela personalidade e sejam pela aparência, envelhecem mais rápido também, dão rugas mais cedo, o cabelo fica branco mais cedo, né? Tem toda essa questão. Como tem muita dificuldade, por exemplo, com movimento, não gostam muito de academia, exercício, esportes, tendem a ser um pouco cheinhos, gordinhos, tá? Inclusive cuidado com a saúde, porque acumulam muita coisa. Acumulam coisa dentro de casa. Filho de Nanã é acumulador, não sabe se desapegar das coisas, não sabe jogar fora, não sabe renovar. Filhos de Nanã não temem a morte, inclusive no final da vida é muito comum os filhos de Nanã eles se planejarem, compram um terreno, faz ali a sepultura, faz um testamento, divide assim até as panelas, quem vai ficar com o quê, mas não gosta de falar, mas deixa tudo planejado. Tem um seguro, tem um monte de coisa ali na qual eles fazem, né, para com os seus filhos, aquela coisa toda. Os filhos de Nanã, eles são pessoas assim muito acumuladoras de coisas, como eu falei com vocês. Então eles costumam acumular gordura no sangue, costumam acumular alguns probleminhas no corpo físico. E dentro de casa é uma tralharada velha desgramada, tá? Não são muito ligados a luxo ou à superficialidade. São coisas mais presentes. Agora, as crianças adoram os filhos de Nanã. São as melhores avós, né? Ela encarna o próprio papel de Nanã. As grandes avós. Tá? Isso é uma coisa legal para vocês saberem. Outra coisa importante, gente, sobre os filhos e filhas de Nanã, eles têm um pouco de dificuldade com a juventude. Tudo aquilo que é novo, tá? Eles dão um atritozinho ali com tudo aquilo que é novo, destoante, diferente, tá? São meio que se sentem um tanto quanto deslocados no tempo. São responsáveis para com o trabalho, tem uma memória que é impecável, guarda nome, data, lembrança, adoram contar casos, tá? As músicas para o filho de Nanã tem que ser um pouco mais lentas, eles não são muito chegados em músicas muito agitadas, mesmo que sejam da época deles, tá? Só para vocês terem essa situação. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, né, se vocês conheciam essas características, se você conhece algum filho ou filha de Nanã, envia esse vídeo para ele, comenta o seu orixá aqui, quem sabe ele não é o próximo dessa série. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo vídeo. Tchauzinho!